Olá! Somos a DTC Cidade Nova. Antes de começar o vídeo, nos siga, compartilhe e ative o sininho. E contribua para o crescimento do Reino de Deus. Até mais, povo de Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a Madre Igreja com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria, mais uma vez, estar aqui nesse altar, concebido pela honra, a qual Deus me dá a oportunidade de poder falar um pouco mais da palavra de Cristo aqui. Eu queria, sem perca de tempo, pedir aos amados irmãos para abrir vossas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Para não perder muito tempo, eu já vou iniciar a leitura. E a palavra de Deus diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Versículo 19, disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te peço nesta noite, meu Pai, que a semente da tua palavra venha encontrar guarita, meu Pai, nestes corações. Que eu desapareça e que tu apareça, Pai. Que a tua palavra, meu Pai, venha trazer luz, venha curar, venha fazer aquilo que lhe apraz. E assim a igreja diz. Meus amados irmãos, aqui em Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, se inicia a jornada de Jesus da Galileia para Jerusalém. E mais uma vez acontece um fato muito inusitado. Fato esse que é registrado em João capítulo 4. Por que, Jonatas? Porque Jesus decide mais uma vez passar por Samaria. Se você lembrar bem ou abrir a sua Bíblia em João capítulo 4, nós encontraremos o encontro de Jesus com a mulher samaritana, aonde Jesus chega para aquela mulher e diz: Mulher, se tu conheceste o dom de Deus e com quem tu falas, tu pedirias e eu te daria a água da vida. E Jesus tem um encontro com aquela samaritana, e mais uma vez Jesus quebra todo o jugo social que havia circulado ao redor daquilo. E mais uma vez, porque durante os evangelhos e dentro da jornada missionária de Jesus, ele só passa 2 vezes por Samaria. E a segunda vez está registrada aqui em Lucas capítulo 17. E em Lucas capítulo 17, Jesus está chegando em Samaria. E uma coisa que me chama muita atenção é porque desde o início, desde João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, Jesus, ele deixa bem claro que ele veio para quebrar todo o jugo, toda a divisão. Porque, irmão, uma coisa que Jesus não gosta no meio do seu povo é divisão. Ele gosta do seu povo unido. Então Jesus, o primeiro ponto que ele vem para quebrar, ele vem para quebrar a divisão e vem para estabelecer a comunhão. E aonde eu encontro isso? Eu vou encontrar isso em Mateus capítulo 26, na última ceia, quando Jesus ajunta todos os seus discípulos, e ali ele tem uma comunhão durante o período da ceia. Aí traz a importância da nossa presença na Santa Ceia, porque Jesus, ele ama a comunhão. Jesus, ele ama a unidade.
Isso é registrado neste mesmo capítulo, em Lucas capítulo 17. Antes de Jesus chegar em Samaria, Jesus vai dizer: olha, se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier contigo, dizendo, arrepender-me e perdoar, e disserem então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Jesus já deixa bem claro que é necessário a comunhão. Jesus, antes de chegar em Samaria, Jesus já estava pregando sobre perdão e unidade. Então Jesus, ele chega, se aproxima de Samaria. Já acontece um fato muito inusitado. No versículo 12 está escrito assim: entrando numa certa aldeia de Samaria, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E por que os leprosos eles tinham que parar de longe de Jesus? Porque segundo em Levítico capítulo 14, se nós formos analisarmos lá em Levítico, tem todas as instruções que Deus dá a respeito dos leprosos. Porque os leprosos naquela época, assim que eles estavam, eles identificavam alguma mancha na pele, eles precisavam se aproximar de um sacerdote, para que o sacerdote viesse a examinar. E se o sacerdote identificasse que ele estava leproso, logo ele teria que ser separado de todo o povo. Aqueles 10 leprosos estavam separados. E aqui Jesus, eu aprendo com Jesus uma coisa, porque Jesus, ele aumenta o nível e ele conversa com 10 leprosos. Meus irmãos, naquela época, conversar com leproso, mesmo de longe, isso não era um fato comum. A não ser os leprosos que eram e tinham alguns familiares para lhe dar suporte. Mas naquela época, um homem vir para conversar com 10 leprosos, isso não aconteceu. Mas Jesus, mais uma vez, quebra todos os estigmas sociais de divisão. E naquele momento, Jesus escuta o clamor daqueles 10 leprosos. Então eu aprendo aqui, porque neste momento, irmão, a atitude de Jesus é uma afronta direta aos judeus. Jesus conversar com leprosos. Mas prosseguindo, meus irmãos, Jesus, ele está chegando naquela aldeia de Samaria. E aqueles leprosos de longe, eles não podiam se aproximar pela eventualidade da sua lepra, mas eles tinham uma voz para clamar. Meus irmãos, eu não sei qual é a lepra que está atingindo. Se é uma lepra no teu corpo, se é uma lepra na tua alma, se é uma lepra no teu coração, se é algo que está ferido, se é uma mancha. Mas eu quero dizer que o mestre dos mestres, ele está passeando em nosso meio. E você tem uma voz para clamar, você tem uma voz para verbalizar a sua dor. O mestre está aqui. A primeira coisa eu aprendo aqui no versículo 12, porque a expectativa de vida daqueles leprosos, irmão, era muito pouca. Mas havia uma coisa que eu posso aprender com eles aqui, que a perseverança não é a opção diante da circunstância, ela é a porta mais próxima do escape. Perseverar não é uma opção diante das turbulências da vida, mas ela é o escape de Deus, muitas das vezes para todos nós. Às vezes o que nos falta é perseverar, e muitas das vezes a porta do escape viria através da perseverança que nós não temos. Mas esses 10 leprosos tiveram esta perseverança. E no versículo 13 diz assim: levantavam a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Os leprosos há muito tempo clamavam, ou talvez até iam até o tanque de Betesda, porque era comum naquela época os doentes, os leprosos, os deficientes visuais irem até o tanque de Betesda, porque eles acreditavam que em algum momento eles poderiam receber a cura. Esses leprosos não tinham motivo para perseverar. Mas naquele dia se ouviu ruídos de que o mestre dos mestres, Jesus de Nazaré,
Que o Jesus de Nazaré estava chegando novamente em Samaria. E no versículo 13 diz: e levantava a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles sabiam porque havia uma notícia de que Jesus curava as enfermidades, de que Jesus curava as feridas, de que Jesus libertava os cativos. E eles sabiam que se eles clamassem também o mestre, ele curaria as suas feridas. Oh, meus irmãos, o que nos falta muitas das vezes é a voz para clamar e a perseverança para continuar, porque o mestre está de mãos estendidas para nos curar. Mas deixa eu prosseguir. O grito de socorro ecoou e algo inusitado aconteceu. O mestre ouviu. Repito comigo: o mestre ouviu. Quantas vezes nós clamamos e nós pensamos que o mestre não ouve as nossas súplicas? Mas, irmãos, eu trago uma palavra de Deus para a sua vida. Muitas das vezes Deus permite os processos da vida para extrair a seiva para extrair a seiva, o que há de melhor em nós. Porque há áreas nas nossas vidas que nós não conhecemos, e Deus sabe como potencializar cada uma dessas áreas. O que é que Ele precisa? O que é que Ele precisa apertar para extrair a seiva da tua vida? Jesus ouve o clamor. E no versículo 14 acontece algo inusitado. E ele, vendo-os, disse-lhe: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Eu aprendo uma coisa aqui: mostrar-se ao sacerdote simboliza a autoridade de Deus pré-estabelecida. Deus não abre mão da unção pré-estabelecida. Deus derramou uma unção sobre o pastor Josivan. Deus derramou uma unção sobre cada obreiro, sobre cada irmão, sobre cada pessoa que está aqui esta noite. Deus não abre mão da unção pré-estabelecida que Ele estabeleceu naquele lugar. Mas deixa eu prosseguir. Então se fazia necessário ele apresentar ao sacerdote. Por quê, Jonatas? Porque o sacerdote precisava novamente analisar se realmente a mancha não estava lá. O que me chama mais atenção é a fé desses leprosos. Porque antes de qualquer resposta positiva, os leprosos responderam com fé e confiança. Eles não foram indagar Jesus: mas Jesus, tu está mandando a gente ir para o sacerdote de novo? Provavelmente eles já tinham ido algumas vezes ao sacerdote para analisar se eles tinham sido curados. Tu está mandando a gente ir de novo? Não, eles não foram indagar. Eles responderam com fé. E o melhor, irmãos, eles nem sabiam que eles tinham fé em Jesus. Mas, meus irmãos, eu aprendo outra coisa aqui: que Jesus provou a fé daqueles leprosos. Ou melhor dizendo, porque algumas interpretações falam que eles foram curados durante ou naquele momento. Mas as duas estão corretas. Porque algumas interpretações dizem que aqueles leprosos, eles foram curados no caminho ou quando chegaram lá ao sacerdote. Mas o que importa aqui, irmão, é que eles tiveram uma atitude de fé e de confiança. Qual é a atitude de fé e confiança que nós precisamos tomar sobre alguma área da nossa vida? Porque nesse caso, o que era lepra, que há muito tempo estava assolando estes leprosos. Mas qual é a atitude de fé que nós precisamos tomar para que o mestre ele venha operar na nossa vida? Porque o nosso maior problema, meus irmãos, é porque nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Quando Deus estava dando o maná ao seu povo no deserto lá em Israel, o maná era por dia, o maná não vinha para nós guardarmos por outro dia. O maná era diário. Sabe por quê? Porque o que Deus mais quer da sua igreja e o que Ele vai cada dia gerar em você é dependência dEle.
A cada dia que se passar mais, Jesus vai te tornar mais dependente dele. Ah, Jonatas, mas eu sou responsável, eu tenho uma responsabilidade. Mas você precisa entender que acima da sua responsabilidade existe a provisão de Deus. Eles tiveram uma atitude de fé e confiança. E aqui eu aprendo outra coisa, que a maior lepra na vida de um ser humano é o pecado que lhe acorrenta. A segunda maior lepra na vida de um ser humano é de uma alma doente também. É de uma pessoa que talvez há muito tempo está dentro da casa do Pai, mas ela ainda não foi curada. Ela está ferida da alma. Há uma lepra que angustia a sua vida. Ela não consegue viver o novo de Deus. Ela vive como um saudosista em função das experiências boas do passado. Ah, como era bom naquele dia que Jesus se manifestava. Ah, como era bom naquele dia, naquela época. O nosso Deus não mudou. E Ele quer te fazer viver o novo de Deus. E o novo de Deus já está aqui. Só basta você abrir os seus braços, abrir as suas mãos e dizer: Pai, eu estou de braços abertos para receber o novo de Deus. Deixa eu correr. No versículo 15 e 16. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, e dando-lhe graças, e este era samaritano. Mas não era 10, irmão? Como é que voltou só um? A palavra de Deus diz que naquele momento que o leproso, ele olha para si mesmo e vê que ele estava são, este leproso, ele começa a dar glória a Deus. Ele começa a glorificar, irmão. Ele começa, sabe por quê, irmão? Porque ele sabia a angústia que ele estava vivendo. E naquele momento o leproso, ele tem uma atitude, o ex-leproso, porque agora ele está curado. E o leproso, ele volta alegre por ter o seu corpo curado, mas também com a sua alma sarada. E voltava glorificando a Deus em alta voz. O leproso, além de ter o seu corpo curado, teve também a sua alma sarada. Talvez este leproso, irmão, ele tinha uma coleção de chagas, estava cheio de feridas, porque a lepra faz isso, ela enche a pessoa de feridas. Mas no momento que Jesus disse: vai ao sacerdote, a situação daquele homem mudou. E ele volta glorificando, regozijando, porque ele sabia da bênção que ele tinha recebido em suas mãos, que era a cura do seu corpo e da sua alma. Mas deixa eu prosseguir, porque, irmãos, a maior alegria que nós podemos ter na nossa vida é ter a nossa alma sarada, é nós sermos salvos em Jesus Cristo. E como diz o salmista, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A alegria do nosso ser, o que traz a alegria do nosso ser não é a estabilidade de vida, por mais que isso seja muito bom, mas a única estabilidade que pode ser estabelecida é a que vem do alto. É quando Jesus disse: eu cuido de vocês. A cura de Jesus, ela é tão tremenda que é como um fogo que se espalha em uma lenha seca, trazendo vigor, vida e alegria. Aquele homem voltou glorificando a Deus. Não era comum para um leproso, após ter recebido uma cura, vir andando dentro da aldeia, irmão, levantando a sua voz e dizendo: glória a Deus, aleluia, exaltado seja o nome dele, glória a Deus, aleluia. Ele estava saltitando porque ele recebeu a cura. Mas deixa eu prosseguir. Nos versículos 17 e 18. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Aqui eu aprendo outra coisa. Quantos foram curados, meus irmãos? Foram quantos? 10? 10. Mas por que voltou só um? Sabe por quê, irmão? Porque somente a capacidade de reconhecer
Mas porque somente um teve a capacidade de reconhecer que não merece nada. Fé é ver o impossível, mas também é aprender a reconhecer que nós não somos nada, nós não somos merecedores de nada. Fé também é reconhecer que você não merece nada, porque Jesus não te deve nada, mas mesmo assim, Ele traz cura para a tua alma, Ele traz provisão para a tua casa, Ele cura as tuas feridas, Ele prospera o teu caminho e abre as veredas, Ele te guarda, Ele acampa os seus anjos ao seu redor. Nós mesmo não merecendo, mas Ele faz isso. E aqui eu aprendo outra coisa, que eu posso receber o favor de Deus mesmo tendo o espírito ingrato. É isso, Jonathan, sim. Porque a bênção de Deus está sobre todos. O sol nasce só sobre os crentes, irmão? Não. O sol nasce sobre todos. Como também a chuva vem para todos. Eu posso receber o favor de Deus mesmo tendo o espírito ingrato. Eu quero que você olhe para dentro de si mesmo e neste momento faça uma autoanálise. Pai, o que foi que o Senhor proveu hoje e eu deixei de ser grato a Ti? Porque foram muitos livramentos, foram muitas provisões, foram muitas portas abertas que Deus abriu, mas muitas delas nós nem sequer, irmão, levantamos a nossa voz para agradecer a Ele. Este é um momento de autoanálise para nós vermos o quanto nós precisamos ser mais gratos ao nosso Mestre. Porque, irmão, o maior milagre que Jesus já realizou na nossa vida foi o milagre da salvação. Foi quando Ele lançou, mesmo não tendo nenhum pecado, nenhuma mácula, mas Ele se lançou como pecador por amor de cada um de nós, irmão. Irmão, a gente já tem motivo suficiente para dar glória a Deus, para dar aleluia, para glorificar, porque o poder de Jesus Cristo quebrou todas as amarras. Aqui eu aprendo outra coisa. Jesus, Ele revela um dado alarmante, que são muitos que querem receber o favor de Deus, mas são pouquíssimos os gratos. Quantos foram curados? 10. Quantos retornaram? Somente 1. Eu aprendo que são muitas pessoas que querem receber o favor de Deus, mas são poucas para agradecer. E nesta noite, eu creio que em nome de Jesus, aqui só tem grato. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Irmão, porque na medida que Deus Ele irá provendo na nossa vida, nós não podemos agir com espírito ingrato, porque a gratidão ela atrai mais bênçãos. Na medida que eu agradeço, eu atraio mais bênção para a minha vida. E no versículo 19, para eu concluir, e disse: levanta-te e vai, e a tua fé te salvou. Aconteceu, irmão, algo mais profundo ainda. Jesus, Ele teve um encontro ainda mais profundo, porque faltava uma coisa para curar naquele leproso, naquele ex-leproso. E isso que faltava, a palavra de Deus diz assim: e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Que Jesus responde para todos com o dom da vida, mas para os íntimos Ele dá a sua presença. Eu vou repetir: Jesus responde para todos com o dom da vida, com a cura, com o seu amor, com a sua graça, mas com poucos Ele responde com a sua presença. Sabe por quê, irmão? Porque a intimidade é para poucos. Mas Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo aqui, em nome de Jesus, que aqui tem pessoas que preservam a sua intimidade com Cristo, porque entenderam que no lugar secreto, é lá que você é restaurado, é lá que a presença de Deus te levanta e te mantém de pé. Eu aprendo aqui a última coisa: use o poder que Deus te deu. Naquele momento, os leprosos usaram o poder que eles não sabiam que eles tinham. Usa o poder de Deus que Ele te deu. E Jonatas, que poder é esse? É o poder da fé.
É o poder que muitas das vezes a gente esquiva e a gente coloca a preocupação acima da fé. Mas é nesse momento que nós colocamos a nossa fé em ação. E quando nós colocamos a fé em ação, irmão, é glorioso, porque nós vemos a provisão de Deus. Aonde nós andamos, aquilo que nós vamos fazer, nós vemos a provisão do Mestre em tudo aquilo que nós realizamos. Fica de pé, porque eu já vou encerrar. Os irmãos pensavam que eu tinha pedido para ficar de pé, né? Glória a Deus. Aqui eu aprendo mais duas coisas, irmão. Não deixe de estender a mão para os leprosos ao longo da caminhada da vida, porque talvez este mesmo leproso pode ser o que vai estender a mão para você amanhã. Muitas das vezes, meus irmãos, nós nos esquivamos de estender a mão para alguém que está precisando de ajuda. Mas muito cuidado, porque talvez este que a gente não estende a mão, ele seria amanhã o que estenderia a mão para a gente, para levantar, para nos dar um abraço, para dar uma palavra de fé. Mas hoje a gente desprezou ele. Uma outra coisa eu aprendo aqui. Jesus olha para aquele ex-leproso, ele concebe o segundo maior milagre. E que milagre foi esse? A salvação. É a cura da sua alma, a restauração do seu espírito. Ele recebeu agora a maior cura, a cura completa. Os nove receberam a cura do corpo, mas o último que voltou, ele recebeu a maior cura, a cura da salvação na sua vida. Feche os teus olhos, eu quero orar pela tua vida. Pai, nós pregamos a tua palavra nesta noite, e agora é contigo, Espírito Santo. Pai, que não possa ser encontrado, meu Pai, uma terra, meu Pai, cheia de espinhos, mas possa ser encontrada uma terra, meu Pai, uma boa terra, uma terra onde a tua semente cairá, mas ela produzirá muitos frutos, Senhor. Pai, porque o Senhor nos chama, Senhor, muitas das vezes para ser mais dependente de Ti, mas às vezes nós queremos ser autossuficientes, nós queremos cuidar das nossas próprias complicações, que nós nem mesmo entendemos, mas Tu entende, Pai. Tu entende, Espírito Santo. Pai, vai em cima, vai dentro da Tua igreja agora, em nome de Jesus, restaurando, trazendo nascimento, novo nascimento, gerando fé, meu Pai, neste povo. Nos ajuda, meu Pai, todos os dias a vivermos mais pela fé, a olharmos pela fé, a contemplarmos pela fé, meu Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo possa colocar esta palavra no nosso coração, e que nós possamos aprender como estes leprosos a usar o poder que o Senhor já nos deu na nossa mão, o poder da fé, em nome de Jesus.